regimentais. Senhor presidente, deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos assistem na TV Alerj. A gente vive um momento muito importante na história da humanidade e na história do nosso país. Uma pandemia, ou seja, uma epidemia que alcança diferentes países no mundo inteiro, vem vitimando centenas de milhares de pessoas. Só no nosso país, oficialmente, já foram cerca de 72 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Isso nos coloca imensos desafios de repensar o nosso modo de vida, o que estamos fazendo que tem propiciado com que nos últimos anos novos vírus apareçam com uma velocidade cada vez maior, contaminando cada vez mais gente no mundo. É gripe suína, é gripe aviária, é influenza e agora o Covid-19. É fundamental que a humanidade possa repensar o seu modo de vida, o seu padrão alimentar, a forma como vem produzindo rebanhos de animais confinados. Não é à toa que boa parte desses novos vírus surgem da relação com base na produção animal. Não à toa um se chama gripe suína, o outro gripe aviária, e o próprio coronavírus parece ter relação também com origem animal. É necessário que a gente pense como as nossas desigualdades estão vulnerabilizando cada vez mais uma parcela da sociedade a enfrentar os resultados desse modo de vida tão perverso que vai atingindo negativamente o planeta. Desde os extremos climáticos, com o aumento das chuvas, das enchentes, das secas, que tem matado a população pobre no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Não podemos ter um temporal no Rio de Janeiro, que já tememos os possíveis desastres, as quedas de encostas e as mortes daqueles que, para sobreviver, buscam construir um abrigo numa área desocupada, onde nem sempre há segurança para se viver. Agora, com o coronavírus, levantamento feito recentemente com a participação da Fiocruz e diversas instituições da sociedade civil tem mostrado como o índice de morte nas favelas para cada infectado é o dobro do índice de mortes para quem não vive num território vulnerabilizado, para quem não vive num território marcado pela pobreza. O Covid-19 atinge toda a sociedade, sim, mas atinge de forma desigual, especialmente aqueles setores mais pobres, que têm sido os que têm sofrido mais óbitos, têm morrido mais por conta dessa doença. É fundamental que a gente enfrente as desigualdades e que a gente tenha políticas para o enfrentamento da pandemia que nos permitam sobreviver enquanto sociedade. Nesse sentido, é importante falar, o presidente Jair Bolsonaro, desde o início dessa pandemia, só cumpre desserviço à população brasileira, estimulando práticas que expõem a população ao risco de morte, como, por exemplo, estimulando o não uso de máscara, estimulando o contato sem máscara com outras pessoas, estimulando aglomerações, questionando o tempo inteiro o isolamento social, gerando um grau de incerteza na população e, principalmente, gerando insegurança naqueles que precisam de ajuda de políticas públicas para que pudessem fazer o isolamento social. O resultado disso é que, já com 4 meses de pandemia no Brasil, não conseguimos nunca controlar o vírus, porque para controlar precisaríamos de um nível de isolamento social maior, como, por exemplo, fez aqui a nossa vizinha Argentina. A Argentina fez um isolamento social que passou dos 80%. Com isso, o vírus ficou controlado e o número de mortes lá é dezenas de vezes menor do que no Brasil. No Brasil, a gente acabou que conseguiu fazer sempre um meio isolamento. Diminuímos a curva de casos, mas não conseguimos nunca controlá-la. Então, nunca conseguimos frear, de fato, a proliferação do vírus. E, sem dúvida nenhuma, tem as digitais de Jair Bolsonaro e dos seus seguidores nas confusões que levaram uma parcela da população a não aderir ao isolamento social tão necessário. Agora, a gente vive um momento de ambiguidade. Enquanto os casos de coronavírus crescem em algumas regiões no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, os casos aparentemente vêm decaindo. Evidentemente, a gente tem muita incerteza, porque o Rio de Janeiro é mais um exemplo do fracasso dessa extrema-direita. Essa extrema-direita que levou Jair Bolsonaro à presidência da República também chegou ao governo aqui no estado do Rio de Janeiro. Aliás, um dos deputados que nos antecedeu aqui, esbravejando impropérios,
contra as universidades públicas, ele, inclusive, rompeu com Jair Bolsonaro parte desse processo da extrema-direita para ficar com outro expoente da extrema-direita, o Wilson Witzel. Esse deputado que me antecedeu, que responde a processo por ser funcionário fantasma no município da Baixada Fluminense, ele optou ficar do lado de Wilson Witzel. E agora que vê o governo de Wilson Witzel naufragar em denúncias de corrupção, inclusive envolvendo ex-aliados desse próprio deputado, ele tenta se reaproximar do bolsonarismo, atacando a esquerda, atacando o PSOL, nos atacando como forma de tentar mostrar para os bolsonaristas que eles ainda podem ser úteis. É patético esse esforço de tentar se reaproximar do bolsonarismo nos atacando. Vamos debater de fato o que interessa à população nesse momento, em que a gente tem mais de 70 mil mortes no nosso país, em que nós temos no estado do Rio de Janeiro um recorde de desemprego, um recorde de pessoas na miséria, nas ruas, sem ter onde morar, e ainda expostas e vulneráveis à proliferação do coronavírus. O governo Witzel tem fracassado em todas as suas ações, não conseguiu montar os hospitais de campanha e a gente enfrentou o pico da pandemia com falta de leitos nas diferentes regiões do estado. Não conseguiu desenvolver uma política de assistência social que fortalecesse a proteção social no nosso estado, garantindo à população mais pobre condições de ultrapassar essa pandemia, preservando a sua própria vida. Então as pessoas têm que ganhar as ruas para buscar o seu sustento. E com isso vêm os índices de coronavírus nos territórios marcados pela pobreza crescerem ainda mais do que nos demais territórios da cidade. Não podemos continuar vendo essa extrema-direita naufragar um projeto de país. A gente tem que colocar na pauta, na agenda brasileira, políticas voltadas para a garantia do acesso aos direitos da população, políticas de proteção social, políticas de geração de emprego. A UFRJ, por exemplo, que se tornou uma parceira dessa Assembleia Legislativa para produzir respiradores aqui no estado do Rio de Janeiro. Vários municípios, vários estados do Brasil, inclusive o governo federal, gastaram quase R$200 mil para comprar cada respirador. A Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro estabeleceu uma parceria com a UFRJ para produzir respiradores que vão custar menos de R$10 mil. Isso é desenvolver um parque industrial no estado do Rio de Janeiro, um parque industrial ligado à indústria da saúde. Isso é um projeto de desenvolvimento do país, que a UFRJ faz parte, que a Assembleia Legislativa faz parte, mas que esses esbravejadores da extrema-direita só conseguem atacar, só conseguem esbravejar, não conseguem apontar um caminho. É essa falta de caminho que faz com que, em pleno governo Bolsonaro, com 4 meses de pandemia, a gente tenha ministro interino na saúde, tenha tido mais uma troca de ministro na educação. Aliás, o Ministério da Educação só tem atrapalhado. Foi necessário no país inteiro, aliás, no mundo inteiro, paralisar aulas por conta do coronavírus. As escolas são espaços graves de contaminação. O que o Ministério da Educação fez? Além de não ter dado nenhuma orientação, nem suporte para que os estados e os municípios enfrentassem o coronavírus, o Ministério da Educação dificultou e demorou o máximo que pôde para adiar o Enem. Fez uma consulta aos estudantes. Quando vocês querem que seja o Enem? Os estudantes falaram majoritariamente, queremos que seja em maio. O que o Ministério da Educação faz? Marca para janeiro, atendendo aos interesses das grandes instituições de ensino privado e não dos milhões de estudantes que pelo Brasil inteiro almejam acesso ao ensino superior. Muitos deles, inclusive, que vão para o ensino privado, que estão hoje no 3º ano das escolas públicas do Brasil, sem conseguir ter aula porque não têm acesso à internet. Muitos vão para as escolas públicas e muitos irão para as escolas privadas, que numa pressa de não ameaçar seus lucros, ameaça a própria transição desses estudantes do ensino médio para o ensino superior. Esse é o desgoverno de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, na presidência da República, em conjunto com Wilson Witzel, aqui no Rio de Janeiro, são um fracasso dessa extrema-direita, que propôs, que se vangloriou que ia enfrentar a corrupção, e hoje o Bolsonaro está isolado. Quem no Brasil, reconhecido por combater a corrupção, está com o Bolsonaro? Nem a esquerda, nem a direita. Ninguém acha que o governo Bolsonaro é um governo que combate a corrupção. A própria Lava Jato, que nós da esquerda criticamos tanto por seus métodos antidemocráticos, hoje é uma crítica contundente do governo Bolsonaro, que não só não combate a corrupção,
como desfez todos os mecanismos de combate à corrupção que existiam no Brasil para proteger seus aliados, especialmente a própria família, que vive envolvido em escândalos de rachadinha, de envolvimento com milícia, de envolvimento com o escritório do crime. Isso é muito grave que a gente está vivendo no Brasil e é muito triste que a extrema-direita tenha nos colocado, nesse momento, no absoluto, na absoluta vala da história. Nós vamos sair desse processo. Nós vamos sair desse processo produzindo conhecimento, produzindo alternativas políticas, pensando caminhos de fortalecimento da nossa democracia, de fortalecimento da nossa economia, de defesa do meio ambiente. O deputado vem aqui falar que a UFRJ está fazendo um festival com personalidades identificadas com a esquerda. Meu Deus do céu, o INPE, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, teve seu presidente exonerado porque divulgou dados que mostravam um aumento do desmatamento. Agora, recentemente, mais uma vez, uma coordenadora de avaliação do desmatamento mostra o aumento do desmatamento e é mais uma vez exonerada. O Itamaraty virou um bunker dos lunáticos, da franja lunática da extrema-direita, que trabalham com teorias conspiratórias. Chamaram um blogueiro para fazer uma palestra no Itamaraty e esse blogueiro defendeu, Leandro Ruschel, que a pandemia era uma conspiração das elites para buscar manipular a opinião pública. Uma pandemia que já matou centenas de milhares de pessoas. Tempo no mundo esgotado, inteiro, senhor deputado. que se tornou o principal problema da humanidade nesse período histórico que a gente está enfrentando. Então, meu presidente, eu concluo também me solidarizando com a FRJ, que enfrenta esses ataques. As instituições públicas têm o arbítrio de fazer debates públicos. O Itamaraty tem feito muitos. Alguns deles me envergonham fortemente, porque fogem do escopo do campo da ciência, da produção de conhecimento e da própria tradição do Itamaraty. Mas é direito do Itamaraty promover debates, é direito do seu corpo dirigente promover debates. E não é com ações autoritárias que se enfrenta a divergência ideológica. A gente vive no Brasil um avanço de uma corrente de pensamento fascista, que se alimenta do conflito, que se alimenta da ameaça. A gente viu agora há pouco um deputado vir para esse plenário chamar outros deputados de frouxo, de que foge do debate. Parece o rapazinho machão do fundo da sala na escola que quer ficar chamando os colegas para a briga como forma de querer compensar as suas frustrações com imposição física e ameaça. Não é assim que se constrói um país. Não é assim que se constrói uma alternativa política. Não é assim que sequer a direita desse país tem conseguido galgar espaço. Não é à toa que esse deputado hoje vive no limbo entre a traição ao bolsonarismo e o fracasso do projeto de Wilson Witzel, querendo arrumar um novo lugar ao sol para tentar se tornar um expoente dessa extrema-direita que fracassa no Brasil. Fracassam, vão continuar fracassando, serão derrotados e voltarão para o seu lugar, né, na história, que é um lugar onde, felizmente, a democracia brasileira tem conseguido colocar como um lugar secundário o lugar dos fascistas e dos autoritários. Hemos de passar por esse momento de avanço autoritário no Brasil, hemos de fortalecer a nossa democracia, hemos de derrotar os fascistas e oportunistas que hoje atacam o nosso país. Concedo agora a palavra ao nobre deputado